Então, boa tarde, pessoal. Vamos lá, vamos dar início à nossa quarta aula da disciplina de controle de estoques. Tópico novo, né? Vamos falar sobre classificação ABC ou curva ABC, tá? Tem gente que chama de curva, tem gente que chama de classificação, mas a ideia aqui é a mesma, né? Já falamos um pouco sobre previsão de demanda, com a base para o dimensionamento, falamos um pouco dos controles de estoque máximo, mínimo, de segurança, lote de compra, e agora a gente vai entender uma coisa muito importante com relação ao estoque, que é, né? Todo estoque não é igual, tá? Então, todos os itens do meu estoque, eles não são iguais. Então, é importante que a gente entenda, né? A gente já entendeu que é importante controlar esses itens, mas a gente precisa agora entender que nem todos os itens eles têm o mesmo grau de importância dentro do nosso estoque. Ou seja, imagine uma empresa qualquer, de qualquer segmento. A gente usa muito o exemplo do alimentício, né? Nos atacadões da vida aí. Dentro daqueles itens, daqueles produtos que eles vendem, existem alguns que são considerados os carros-chefes, digamos assim, da empresa. E é importante que você saiba, tá? É importante que você saiba quais são os principais itens da sua empresa, né? Porque nesses itens o controle deve ser ainda maior. Não significa que você não vai controlar os itens considerados C, né? Que seriam os itens, entre aspas, ali, os menos importantes, tá? Mas significa que sim, o contrário é verdadeiro, ou seja, os itens considerados A, os itens classe A, eles são sim os mais importantes e a gente precisa de um máximo de atenção no que se refere a controle com relação a ele. Ok? Então a gente vai trabalhar um pouco disso aí na aula de hoje. Então, como eu já falei aqui, o que é uma classificação ABC, né? Basicamente é você classificar, né, identificar e classificar ali quais são os itens do seu estoque e direcionar para os itens considerados como os mais importantes, os itens intermediários e os itens menos importantes. Lembrando, mais uma vez, tá? O fato de ser menos importante não significa que não vai exigir nenhum tipo de controle. Não é isso, tá, gente? Mas esse tipo de classificação é importante, principalmente para a gente frisar e focar e estar bem atento com relação aos produtos A. Mas os produtos C também são importantes, né? Muitas vezes as empresas mantêm produtos C, né? Produtos C, porque são produtos que muitas vezes complementares ou produtos que atraem clientes também. A gente vai falar um pouco disso lá na frente. Algumas empresas trabalham com classe A, B, C, D, mas não é tão comum. E desde já uma coisa interessante aqui, tá? Não confundam produtos A, né? Eu estou chamando aqui produtos classe A. Produtos classe A não significam produtos caros, necessariamente, certo? Então, assim, esse produto é muito caro, então ele é um produto considerado A. Não é isso que vai dizer necessariamente que ele é um produto A. Ou não classifiquem classe A como um produto de qualidade e um produto classe C como um produto que não tem qualidade. Não é isso, tá? A gente está falando de classificação de estoque, a gente não está falando de classificação de produtos em relação a níveis de qualidade. Não existe, né, aquelas classificações, até a gente vê muito isso em eletro, né? Tem lá até um adesivinho, com relação ao consumo de energia, esse item é A, esse item é B, esse item é C, enfim. Não é isso, tá? A gente está falando de classificação e controle de estoque. Os itens A em relação à prioridade de controle de estoque. Não significa que eles são produtos de melhor qualidade, ou não significa que eles são os produtos mais caros da empresa. São os produtos carro-chefe da empresa. Em relação à venda, são os produtos que geram mais dinheiro, né, digamos assim, demanda e dinheiro para a sua empresa. Não necessariamente ele pode ser o mais caro. Vamos supor que, sei lá, a sua empresa vende um eletro, que custa R$ 6.000, mas ela vende uma outra coisa aí, um outro eletro que custa, sei lá, R$ 1.000, só que ela vende esse de R$ 1.000 100 vezes mais do que o de 6. Para a minha empresa é muito mais importante o de R$ 1.000, porque ele vende muito. Então, é muito da relação preço e a quantidade de venda, tá? Isso que vai determinar o que é A. A é o que faz a empresa ganhar mais faturamento em cima daquele item. Essa classificação, pessoal, ABC, ela veio de duas regras gerais, digamos assim, né? Uma primeira regra é uma regra de mercado mesmo, que fala o seguinte, que a maior parte das vendas, isso de uma maneira geral, tá?
ela vem ali basicamente de poucos itens. Então, assim, se você pegar qualquer empresa, isso de um modo geral, a maior quantidade de vendas, vamos supor que ela tem 100 itens lá para vender, tem 100 itens no estoque, ela comercializa 100 itens. Porém, o maior volume de vendas são poucos itens, são, sei lá, 20 itens. Os outros vendem? Vendem. Mas o maior volume, o maior giro que você tem é em relação, sei lá, a 20 itens. Então, isso foi uma máxima de mercado. E a outra coisa, o outro ponto de partida para a classificação ABC é o princípio ou regra de Pareto, né? Vocês devem ter visto isso lá em qualidade, que é a regra dos 80-20, né? Vocês viram lá, né? Então, o que é que a regra fala? Que 80% da venda, 20% dos itens do produto, que é basicamente o que tem aqui, né? Então, o grosso de vendas, geralmente, é de uma quantidade muito pequena de produtos. Essa regra, pessoal, de 80-20, não precisa ser exatamente 80-20, tá? Então, isso vai variar. Isso, inclusive, é uma das coisas que a gente vai aprender a calcular e identificar na nossa empresa. O que eu preciso que vocês entendam até agora é que a classificação ABC é um instrumento para classificar o nosso estoque com relação à importância que aqueles itens têm para o faturamento da empresa. E que essa classificação, né, e que a curva ABC, ou classificação ABC, ela não está ligada somente à questão de preço, e ela não está relacionada com questões de qualidade, tá? Não é uma classificação de qualidade, é uma classificação em relação à importância daquele item para a minha empresa, em termos de faturamento, importância, consequentemente, daquele item dentro do meu estoque no que se refere a controle. Tranquilo? Ficou claro esse entendimento do que é a classificação ABC? Só porque às vezes o pessoal meio que confunde. Tranquilo até aí? Sim? Professor, seria aquele, tipo assim, os produtos que tem mais saída? É tipo assim? Sem se preocupar com qualidade, mas aqueles que saem mais, que vendem mais. Não somente sair mais. Porque assim, do mesmo jeito que eu não posso dizer que são os produtos mais caros, eu não posso dizer que são os produtos que saem mais. Porque vamos supor que você tenha lá num supermercado o Extra, né? Por exemplo, do Extra, o Extra está fechando, né? Foi comprado por um para sair e está botando tudo em promoção. Vamos botar aí que lá vende eletro, né? Como eu já falei, de 5 mil reais, e vende coentro, R$ 1. Vamos supor que o coentro é o item que sai mais. Mas ele é muito barato. Então, não necessariamente esse item que sai mais é um item que vai me gerar mais faturamento. Então, observem, já dando uma antecipada, que a classificação essa classificação ABC, você vai encontrar qual é o item realmente A quando você analisar não somente a saída e não somente o preço, mas você analisar justamente essa relação da quantidade que sai, né, se ele sai muito, e o preço dele, né, consequentemente o preço dele. Então, nem é só o produto que sai muito e nem é só o produto mais caro. E nem é o produto de qualidade. Não estou dizendo que não é um produto de qualidade, tá? Eu só estou dizendo que a classificação ela não é uma classificação de qualidade. Né? Teoricamente, os produtos devem ser de qualidade. Mas essa classificação ABC ela não está medindo qualidade de produto. Ela está preocupada com rendimento. Tipo assim, quais são os produtos que, a grosso modo, que traz mais lucro para a minha empresa? Quais são os produtos que não podem faltar na minha empresa, porque o meu faturamento ele vem disso aqui, ó. Eu vendo 100 itens, mas esses dois aqui são os que me trazem retorno. O resto eu tenho porque são vendas conjugadas, né? Tipo assim, quem procura esse item geralmente precisa de um acessóriozinho aqui, outra coisa, ou enfim. Mas o meu faturamento mesmo vem disso aqui, desses dois itens aqui, desses 10 itens aqui. Enfim, é basicamente isso. Deu para entender? Sim. Certo. Então eu coloquei aqui um gráfico, tá? E a regra geral, tá? Existe a regra do Pareto, né? Vocês vão precisar meio que... Acho que vocês já trabalharam, né? Trabalharam em qualidade, só me tira a dúvida. Sim? Sim? Não? Não? Sim, professor. Sim. Então, a regra do Pareto, né? Vocês viram lá,
Ela é a regra do 80-20, e essa regra geral, ela vai basear, né, fundamentar aqui a classificação ABC, e aí é importante que vocês tenham ela em mente, tá? Vocês tenham ela bem guardada, digamos assim, né? Então, corresponde ao quê? Os itens A, eles correspondem justamente à regra geral de Pareto, ou seja, 80-20. O que é esse 80 e esse 20 para o nosso controle aqui? Significa que 80% do valor, ou do faturamento, do rendimento da minha empresa, vem ali de 20% da minha quantidade de itens. Tá? Então, vamos lá, com calma. Vamos supor que eu vendo ali 100 itens diferentes, 100 produtos diferentes. 80% de tudo que eu faturo, né, do rendimento da minha empresa, vai ser gerado pela comercialização somente de 20 itens. Desses 100 itens que eu vendo, desses 100 itens que eu comercializo, tem 20 deles que são os carro-chefe da minha empresa, que só esses 20 aí, eles já geram 80% de tudo que eu ganho na minha empresa, tudo que eu faturo. Então, esses itens são considerados os itens classe A, ou itens A. Beleza? E para esses, atenção máxima, né? Para esses, por exemplo, nunca devemos permitir que o estoque zere de forma alguma, tá? Porque se o faturamento, né, se tudo que você recebe, ganha, vem daqui, se esses itens faltarem, a tendência é que você tenha uma queda muito grande no seu faturamento e pode comprometer ali toda a saúde financeira da sua empresa. Então, itens considerados A jamais podem faltar, ó, rimou, tá vendo? Tão importante que é. Então, itens A, 80% que eu estou chamando aqui de valor, tá? Pode ser rendimento, faturamento, enfim. 20% de quantidade. Os itens B, pessoal, são os itens intermediários, certo? Os itens B, eles correspondem a 15% ali do meu faturamento, do meu rendimento, que aqui está chamando de valor, né? E eles correspondem em termos de quantidade a 30%. Ou seja, daqueles 100, usando o mesmo exemplo, tá? Eu comercializo 100 itens. Desses 100, 20, como a gente já falou aqui, 20 itens, eles geram 80% do meu faturamento. Outros 30 itens, né, que correspondem a 30%, que eu estou pegando o valor cheio, eles vão me trazer ali mais 15% de faturamento. Então, eu tenho aqui, ó, 80% dos classe A, mais 15% do classe B. Então, só aqui eu já tenho, somando os itens A e B, eu já tenho aqui 95%, tá? Isso só classe A e classe B. Observe como é importante a gente entender isso. Por quê? Porque em termos de quantidade, ó, pessoal, em termos de quantidade de itens, eu só estou falando até agora da metade dos meus itens. Eu estou falando de 20% e eu estou falando de 30%, ou seja, somando esses dois aqui, eu só tenho 50% da quantidade de itens. Mais uma vez, lembrando, utilizando o nosso exemplo. Se eu comercializo 100 itens diferentes, 100 produtos diferentes, alimentos, né? Arroz, feijão, macarrão, blá, 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 blá. Desses 100 tipos diferentes de produtos, 50% deles, a metade desses itens, só a metade desses itens, já me trazem aqui 95% de tudo que eu faturo. Então, observe como é importante a gente ter esse controle, como é importante a gente ter essa noção, né, do que é rentável, do que não é, por vários motivos, né? Primeiro, para que a gente tenha atenção para que esses produtos não faltem. Segundo, para que a gente continue sempre avaliando a necessidade desses itens, de alguns desses itens C, né? Se eles não estão, por exemplo, a gente está comprando, não está vendendo. Se é um item C, talvez seja interessante substituir ou deixar de vender. Mas para tudo isso eu preciso ter controle, né? Eu preciso saber o que é e o que não é importante ali para a minha empresa. Tranquilo? E, por último, né, os itens C, tá? Então, observem aqui, os itens C, eles correspondem, eles trazem somente 5% de valor, ou seja, de rentabilidade, de faturamento, porém, eles correspondem ali à metade do meu estoque.
Então, em termos de quantidade, a metade do meu estoque é item C. Isso a título de regra, tá? Isso aqui a gente vai calcular para saber exatamente, são 20% mesmo dessa empresa? Não, pode ser 25, 27, 28. Eles vão gerar exatamente 80% sempre? Não, pode ser um pouco mais, pode ser 70, pode ser 85, enfim. A gente vai calcular isso. Tranquilo, gente. Eu coloquei aqui um gráfico para mostrar para vocês ó, um gráfico de quantidade e um gráfico de valor, que é o rendimento. Aqui tem os percentuais, ó, 20, 40, 60, 80 e 100. Ali as cores, né? Branco A, cinza B, laranja C. Então, quantidade, 20% A. O cinza, 30% B. E 50% C. Com relação ao valor, faturamento, tudo isso aqui, ou seja, 80% A, mais 15 B e só 5 C. Certo? Então, o que é que vocês têm que ter aí em mente sempre e gravado, né? É que os produtos A, eles têm ali 80 de valor e 20 de valor, 80 de valor e 20 de quantidade. Os B, eles têm ali 15 de valor e 30 de quantidade. E os C, eles têm ali somente 5 de valor e 50 de quantidade. Isso aqui é importante que vocês gravem, tá? Que vocês tenham em mente. Observem que 80% do valor, né, do faturamento vem de A, ou seja, de 20 itens, 15% de B, e que tem 30% do estoque, e 5% de C, que corresponde a 50% do estoque. Tranquilo até aqui? Professor, Oi? em relação a serviço, a Certo, venda de serviço, certo. Seria a mesma coisa, desde que você tenha mais de um serviço, né? Você certo? tenha. Então você vai ter que pegar, tipo assim, eu presto um serviço de consultoria, certo? Eu sou consultor da área de logística. Aí quais são os serviços que eu posso prestar? Eu posso prestar uma reengenharia de uma fábrica, eu posso prestar uma análise de layout, eu posso fazer um acompanhamento de instalação de estrutura. Pronto, então assim, eu tenho, no meu portfólio de consultor, eu tenho 10 serviços diferentes, por exemplo. Vai seguir a mesma regra. O faturamento, o meu faturamento, 80% do que eu vou ganhar como consultor, vai vir somente de 2 desses meus serviços, digamos assim. Então, os outros 15% de 30 e os outros 50 de 5. É como se imagine que você é um consultor e você tem alguns serviços mais caros, né, tal, e outros mais simples, uma consultoria, uma visita. E esses mais simples, observem até na prática, pensem na prática. Serviços como visitar uma empresa, prestar uma consultoria, uma orientação, isso tende a acontecer até mais. São serviços geralmente mais baratos, acontecem mais, tal, e sendo que eles não vão lhe render muito. Né? Normalmente você faz isso por quê? É o mesmo motivo de você ter item C em grandes empresas. Porque são formas de você contactar clientes, são formas de você fidelizar clientes. Por exemplo, um supermercado, que a gente fala tanto. Existem alguns itens de supermercado que não geram tanto dinheiro, não geram tanto lucro. Mas por que tem lá? Porque se você não tiver lá, você vai fazer com que o seu cliente procure esse item em outro local. E esse item em outro local pode fazer com que o seu cliente não volte. Então, muitas vezes, por exemplo, lanchonetes, padarias, tem supermercado, muitas vezes elas não geram retorno. Elas estão lá porque foi feito estudos, né, que mostram que as pessoas, sei lá, quando voltam do trabalho, elas passam em padaria. Então, por que você vai passar na padaria? Porque você não bota uma padaria dentro do supermercado e a pessoa já vai comprar uma outra coisa, que é uma coisa considerada seu item A. Então, é mais ou menos desse sentido. Para serviço é essa regra. Tipo assim,
você tiver, sei lá, 10 serviços diferentes, vão ter 2 desses serviços, né? Lembrando que isso não é uma regra fechada, eu teria que calcular, eu teria que, para dizer exatamente quantos são, saber quanto custa cada serviço e quantas vezes você presta cada serviço. Mas a regra, o grosso da regra para iniciar, digamos assim, a nosso cálculo, nossa análise é a mesma. 80% do que você vai faturar enquanto consultor de logística vai vir ali de 20% dos serviços, né? No caso, se fossem 2, como a gente utilizou. 15% do que você vai faturar como consultor vai vir ali de 30% da quantidade dos seus serviços. E 5% da grande maior parte dos seus serviços. 50% dos seus serviços. Deu para entender? Deu. Consegui captar mais. Deu mesmo ou não? Não Não, deu assim. Não, deu, professor. Deu, professor. Assim, deixa eu dizer, o meu problema todo é essa classificação ABC de serviço, quando ela também envolve produto. O serviço está relacionado também a um produto. Para eu realizar o serviço, eu preciso de produto. Eu posso fazer as duas classificações, tanto de produto quanto de serviço? Eu não entendi. Se você, quando for realizar o serviço, você tem que comprar um produto para prestar o serviço, ou Isso. se você Não, isso. comercializa ou repassa o produto. Não, para realizar o serviço, eu Certo? preciso comprar o produto. Certo. Tipo, vou dar um exemplo, sei lá, serviço de beleza, cabeleireiro, essas coisas, né? Que tem que fazer, sei lá, vou fazer aquelas, como se chama, de nenhuma coisa de cabelo, desculpa. Sei lá, diga aí, alguma coisa de cabelo, de unha, ou sei lá, serviço de beleza, estéticos. Você geralmente precisa ter um produto ali para fornecer o seu serviço. É isso? Para fazer uma pintura de cabelo. Certo, Para pintar o cabelo, você precisa da tinta. certo. Quem é que vai pagar a tinta? Você ou o cliente? A cabeleireira, estou comprando a tinta para prestar o serviço. Certo. Pronto. Nesse caso aí, vai entrar só o cálculo do serviço, sendo que você pode fazer, porque no seu caso, né, você tem, como você disse, o seu serviço, ele tem um custo, né? Ele tem um Isso. custo anterior. Então, você pode fazer uma classificação utilizando já o quanto você ganha líquido, digamos assim, para ficar mais claro. Todas as operações têm custos, né? Vocês vão ter no semestre que vem, vocês vão ter a disciplina de custos, para entender um pouco mais como é que se trabalha, como é que gerencia essa parte de custos. Porque se você pensar bem, todo mundo tem custo. Quem trabalha com fábrica, né, uma fábrica, quando ela fabrica e vende, ela teve o custo para comprar matéria-prima para produzir aquilo ali, tá? Então, você pode fazer a classificação com base no líquido do que você ganha, pode, porém, geralmente você classifica utilizando preço e a saída. E digamos assim, esse líquido, né, esse custo, na verdade, que você vai ter, ele tem que estar embutido no seu preço, a ponto de realmente você encontrar uma classificação real. Então, tipo assim, a chave da questão aí, para esse exemplo que você deu, é precificar, é um serviço precificado da maneira certa. Então, se você não estiver precificando certo, né, provavelmente você está tendo mais custo do que você deveria, e isso pode estar impactando no seu faturamento. Então, antes de você pensar na classificação, nesse caso, você teria que pesquisar, né, e ajustar, e ver se está tudo ok na sua precificação, porque se a sua precificação estiver ok, teoricamente isso não vai impactar na questão da rentabilidade do seu serviço. Deu para entender? Ou ficou muito complexo já foi para discussão de outro ponto? Não, eu consegui entender. Aí, né, no caso, a classificação seriam distintas. Classificação de serviço com um produto a ser utilizado, eu precifico corretamente para poder fazer a classificação.
Caso o Isso. serviço só tenha o serviço em si, eu Isso. sigo essa mesma regra. Isso. É como se fossem dois serviços diferentes, inclusive, né? Até Certo. porque tem, por exemplo, serviço de beleza, mas de cabelo, muitas vezes o cliente já pode levar, né? Vamos supor que eu tenho alergia, vamos supor que eu queria uma cor específica que eu encontrei não sei aonde, aí ele já pode levar, isso já vai mudar a questão do seu preço. Mas é como se fosse um outro serviço, olha, só a pintura, digamos assim. Certo, entendi. Tá? Ok. Então, vamos um pouquinho para frente. Classificação, né? Depois que eu entender um pouquinho para que vai servir isso, né? Então, como a gente disse, né? Os itens considerados A devem ser tratados ali de forma especial. A gente não pode permitir de forma alguma, como eu já disse, ruptura de estoque de item A, tá? Não pode. Se são os itens que mais geram ali para a nossa empresa, a gente não pode permitir de jeito nenhum que isso aconteça. Os itens B são itens intermediários, né? Então, são itens, sim, importantes, mas não chegam a ser classificados como A, e nem são itens, digamos assim, de grau menor, como os itens C. E os itens C são os menos importantes, porém, ali não significa que a gente não vai controlar, né? Tipo assim, item C eu não vou controlar. Não, não é isso, tá? O controle ele vai existir para todos os itens. Logicamente que os itens A, vamos supor que, sei lá, aconteceu pandemia, como foi, né? Aconteceu pandemia, no momento que aconteceu ali, do início ali da pandemia, né, que começou a gerar um monte de incerteza, desabastecimento, se você tivesse que dar atenção naquele momento inicial a abastecimento, a prestação do serviço, ou a compra, né, e comercialização do produto, você ia se concentrar nos seus itens A, tá? Então, sim, você ia se concentrar nos seus itens A. Porém, não significa que eles são menos importantes. Correção, eles são menos importantes. Não significa que vocês não vão gerenciar, né? Como eu disse, muitas vezes os itens C, eles servem como produtos complementares ou produtos para atrair cliente, né? Mas em termos de dinheiro mesmo, muitas vezes você não gera tanto, tá? Dei um exemplo aqui, ó, só para vocês entenderem aquilo que eu falei para vocês aqui atrás, né? Que, por exemplo, 80%, isso aqui, 80, 95% de tudo que eu ganho vem somente desses 50% aqui. Eu coloquei um exemplo jogando valores, tá? Aleatoriamente, só para vocês entenderem. O departamento de produção apresenta um consumo de 9 mil materiais diferentes. Ele quer fazer um estudo para definir a sua política de estoque, ou seja, ele tem esse cotado de itens. Devido ao alto investimento, ele quer classificar os produtos em A, B e C, né? Então, curva BC, os produtos A são os mais importantes, B intermediários e C os menos importantes. Inclusive, essa classificação aqui, ele utilizou para questões de investimentos. Então, ele ia classificar, depois disso, ele ia fazer um investimento com os produtos A, ele ia ter um investimento maior, B, investimento intermediário, e C, investimento menor. Feito os cálculos, né, que são os cálculos que a gente vai aprender a fazer, certo? Ele encontrou, lembra que a regra é 80, 20, mas que eu disse, não é preciso, né? Não significa que são 80 e 20. A gente vai calcular e vai encontrar isso. São os cálculos que a gente vai fazer. Ele encontrou que os As, produtos classe A, eles correspondem a 8% dos itens. E eles trazem ali um retorno de 70% do valor de consumo anual. Os B, né, 20%, com o valor de retorno ali de 20% também. E os C correspondem a 72% dos itens. A quantidade de itens aqui que corresponde a C. E 10% do valor. Observem que 90%, ou seja, 90% do valor do consumo anual, eles provêm ali somente de 28% dos itens. Os outros 72% são C. Ou seja, somente de 2.520 itens. Isso dos 9 mil e tarará, que ele tem lá. 9 mil e 9 mil, né? E os outros 6.480 são C. Então, por isso que é importante. Observem que, quando a gente imagine um estoque como esse aqui, né, de 9 mil itens diferentes, você cai ali dentro de um estoque de só 9 mil itens. Poxa,
a quantidade de itens, a quantidade de coisa. Eu preciso entender como é que funciona, o que é importante, o que é não é importante, o que é que eu tenho que dar mais atenção, o que é que eu tenho que dar mais atenção, o que é que eu, por exemplo, vou investir mais, o que é que eu vou investir menos, investir em termos de controle, enfim. É importante que você tenha essa visão de classificar ali o seu estoque, até para você meio que se situar, né? Porque quando você cai no estoque que tem de cara 9 mil itens, por exemplo, isso aqui é um exemplo, pode ser muito mais do que isso, você pode ficar meio perdido assim, eita, não, teve um probleminha, vai dar um probleminha de ruptura no item aqui, mas é no item C, então ok, é um item C que dá para você gerenciar, é importante que não falte, mas ok. Mas tem uma ruptura no item A, aí é problema. Então é importante que você tenha essa ideia de classificação. Vamos lá, vamos começar a fazer a nossa montagem, né, de curva ABC. E essa curva ABC, pessoal, é justamente o tópico que eu falei para vocês, acho que lá no início, que vocês realizaram parte desse cálculo, né, dessa montagem na disciplina de estatística. Quando vocês fizeram lá a parte de distribuição, né, e vocês fizeram lá a tabela de distribuição, tal, não sei se vocês lembram, o que vocês estavam fazendo ali é basicamente o que a gente vai fazer inicialmente aqui para a questão da classificação ABC. Como eu disse para vocês, certo? Para classificar, né, para a classificação ABC, a gente vai trabalhar com o consumo, né, e para isso, né, o que, é que a gente utiliza? A gente nem utiliza somente a questão do preço, ou seja, não é somente o produto com preço mais caro, e não é somente o produto que sai mais. É um produto que justamente tem essas duas variáveis bem relacionadas. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais como é que funcionaria, tá? Vamos começar, né, esse novo cálculo, tá? E cuidado aí para não misturar o que a gente estava fazendo com o que a gente vai começar a fazer agora, certo? Isso aqui, como eu disse, está muito mais próximo do que vocês viram lá em estatística. Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo que são 10 itens, tá? Aqui, ó, aqui tá A, B, C, D. É o código, tá? Não é a classificação ABC. Podia ser código, qualquer coisa aqui. Podia ser A, X, P, 0, sei lá, B, X, P, 1. É um código qualquer, tá? Ou podia ser o nome, sei lá, se for de comida. Arroz, B, batata, sei lá. Qualquer coisa. Não confundam o que tem aqui, né? Essa coluna aqui não é uma coluna de classificação, tá? É uma classificação do material, do código, né? Em alguns lugares tem SKU, que é a sigla de inglês, enfim, qualquer código. Aqui tem o preço unitário de cada item, e aqui tem o consumo. Nesse caso, a gente está fazendo de consumo anual, tá? Tem o consumo anual de cada item, ou seja, quantos são vendidos no ano. Observe que aqui nós temos produtos bem caros, né? Tipo esse aqui, no nosso exemplo, é um produto bem caro, R$ 1.200, porém não sai tanto. E nós temos produtos bem baratos, de 60 centavos, que saem aqui bastante, certo? Então, como eu disse para vocês aqui agora há pouco, nem vai ser preço somente, nem vai ser só consumo. Vai ser justamente a relação entre os dois. Então, nosso ponto de partida para a classificação ABC, para encontrar, identificar quais são os itens, né? Porque eu poderia dizer assim para vocês, ó, são esses 10 itens. E aí, quem é A, quem é B, quem é C? Tem preço aqui, tem consumo. Se alguém quiser até chutar aí e depois, não precisa nem me dizer, só pensem aí, ó, olhando esses preços e olhando essas quantidades aí de consumo, imagine aí mais ou menos quais seriam os A, os B, os C, né? Para quando a gente fechar lá a conta, você perceber se é ou se não é. Então, vamos lá. Nem é só consumo, nem é só preço. É justamente a relação entre os dois, certo? Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, ó, é justamente mesma tabela, tá? Que a ordem aqui, o preço aqui, o consumo. É encontrar o valor, estou chamando aqui valor de consumo, que nada mais é do que a multiplicação do preço unitário do item pela quantidade do item anual, né? Então, eu multipliquei aqui desse item A, lembrando que isso aqui é um código, tá? Desse item A e alguma coisa, o preço é 1, multipliquei aqui por 10 mil, que foi a quantidade vendida no ano.
E fiz isso aqui para os demais itens, tá? 6 vezes 4.500, 10 vezes 7.000 e assim sucessivamente. E aí encontrei esses valores aqui de consumo anual. Beleza? Tranquilo até aqui? Sim. Sim, professor. Próximo passo é o que eu estou chamando aqui de grau, tá? Pode ser grau, pode ser ordem, enfim. É nada mais é do que identificar nessa coluna aqui que a gente achou qual foi o valor mais alto, qual o segundo valor mais alto, qual o terceiro valor mais alto, qual o quarto valor mais alto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo. Basicamente olhar aqui os valores mesmo e identificar quais são os, como são 10, né? Quais são os valores mais altos. Beleza? Feito isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai deixar essas duas colunas aqui, ó, porque o que a gente vai realmente partir é deste valor aqui. A gente vai utilizar o item, né? O consumo, e vai ordenar. Já vai colocar essa tabela, digamos assim, em ordem, de acordo com este grau que eu achei aqui. Tá? Então, a próxima tabela ela não vai ter mais nem a parte de preço, nem de consumo, porque isso aqui foi só para achar essa coluna. Vai ter o material, mas vai ter o material com o seu valor ordenado de acordo com esse grau. Então, eu já tenho aqui, ó, o grau, observe, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observe que os materiais, ó, já estão misturados, né? E aqui eu tenho ou também os valores de consumo ordenados, digamos assim, né? Então eu tenho aqui ó, o maior valor que eu tinha, o segundo maior valor que eu tinha, o terceiro, o quarto, o quinto, e assim sucessivamente. Então, essa tabela aqui, gente, é justamente a tabela que eu falei para vocês, que vocês fizeram, acredito eu, né, que algumas vezes aí na disciplina de estatística, na parte de distribuição, que é uma tabela em que você tem o que a gente está trabalhando aqui de valor de consumo, e aí você vai trabalhar o acumulado dela, depois você vai trabalhar a porcentagem individual dela e depois a porcentagem acumulada. Depois que vocês fizerem isso, que é justamente o que vocês trabalharam lá na parte de estatística, é que vocês vão fazer a classificação. Isso aqui ainda não é a classificação, tá? Isso aqui é a base para a nossa classificação. Mas é exatamente aqui que a gente vai parar, né? A gente não vai avançar mais do que isso. Então, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Quem lembra lá como é que a gente faz? A gente já tinha até esse ponto, né? Então, a gente tinha até esse ponto aqui, ó. O que é que a gente vai fazer? A gente vai traçar agora o valor acumulado, né? Deixa eu pagar para não ficar muita informação aqui. A gente tinha até aqui, a gente vai agora trabalhar por valor de acumulado, certo? Como é que a gente calcula um valor acumulado, né? O primeiro valor a gente repete sempre, e a partir do segundo, a gente vai somar quem está em cima, o dado que eu tenho aqui em cima, ó, caso esse, com o valor que eu tenho aqui do lado. Então, para achar esse valor aqui, né, esse aqui, ó, 392, eu somei quem estava em cima com quem estava do lado. Para achar o valor de baixo, eu vou somar mais uma vez quem está em cima com quem está do lado. Para achar o próximo, somo quem está em cima com quem está do lado. O próximo, quem está em cima com quem está do lado. E assim sucessivamente. Como é que eu sei que isso aqui está certo, né? Porque é uma conta que você vai fazer várias vezes e pode ser que dê errado. Como é que eu faço para saber se está certo ou se está errado? Esse valor aqui, ó, 586 mil, ele tem que ser obrigatoriamente igual à soma dessa minha coluna aqui. Então, se eu quiser confirmar, e até é importante que você some, porque vai auxiliar aqui na porcentagem individual, você somando tudo isso aqui, obrigatoriamente ele tem que dar a mesma coisa, ou seja, 500, opa, vai sair. Opa. E apagou. Ele vai ter que dar obrigatoriamente isso aqui, tá? Então, quando eu somar isto, tem que dar obrigatoriamente esse valor aqui. Se der diferente... Aqui de apresentar. Eita,
né? Porque quando cai eu tenho que voltar lá. Ó, então, obrigatoriamente, a soma de tudo isso tem que dar isso aqui. Certo? Deu diferente, tá errado. Tranquilo até aqui? Todo mundo lembra disso na estatística? Eu lembro. Beleza? Tranquilo? Tá. Então, o próximo passo é trabalhar a questão da porcentagem individual. Observem, gente, que essa coluna aqui, ó, é de acumulado. Então, eu não vou calcular a porcentagem individual em função de acumulado. Eu vou calcular em função dessa primeira coluna aqui. Como é que eu calculo porcentagem individual? Eu vou pegar, eu quero encontrar esse primeiro valor aqui. Como é que eu fiz? Eu peguei este primeiro valor que eu tinha aqui, né? Ou seja, na mesma linha, ó, na mesma linha, e vou dividir pelo meu valor total, que é no caso esse daqui, né? Que eu posso até colocar aqui para ficar mais fácil. Deixa eu ficar com o mouse mesmo, para não correr o risco de tocar isso aí. Ups. Então, para este primeiro valor aqui, eu vou pegar o primeiro valor dessa coluna e dividir pelo meu total. E multiplicar por 100 para achar em porcentagem. Para o segundo, eu pego o segundo valor, né, que é esse aqui, 122.400, divido pelo meu total e acho, multiplica por 100. O terceiro, pego o terceiro valor, divido pelo meu total, multiplica por 100. E assim sucessivamente. Quero saber se isso aqui está certo. Como é que eu faço? A soma de tudo isso tem que dar 100%. Pode ser que dê 99,98, 99,99, pode ser? Pode. É porque quando dá um pouco menos assim, aí você perdeu algumas casas aí arredondando. Mas tranquilo também, pode ser. E, por fim aqui, a porcentagem acumulada, que a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez aqui na parte de consumo. Primeiro valor, repete. Para achar o segundo valor, a partir do segundo valor, eu vou somar quem está em cima com quem está do lado. Para achar o terceiro valor, soma quem está em cima com quem está do lado. Quarto valor, quem está em cima com quem está do lado. E assim sucessivamente, até chegar no último valor, 100%. Observem que 100% ó, no acumulado foi exatamente igual ao valor de 100% no que é a soma das porcentagens individuais. Tranquilo até aqui? Sim. Certo. Não vou falar do gráfico, porque já iríamos avançar muito. Eu queria deixar justamente essa primeira parte, né, esse primeiro contato aí para vocês lembrarem justamente dessa parte da estatística. E aí na próxima aula a gente começar, né, com o tempo todo, né, da nossa aula focada nessa parte da ABC, então respondendo desde já uma conta de ABC, né, eu vou deixar inclusive para vocês lá um exercício, né, uma tabela dessa inicial para que vocês respondam, tá? Como exercício de fixação também, tá? Não é exercício valendo a pontuação. Lembre, é um exercício valendo pontuação, valendo 1,5 até amanhã. Vou liberar um outro exercício que vai ficar até segunda-feira, que vai valer 7 pontos para V1. E vou colocar aqui um exercício rápido de fixação, que é uma tabela dessa para que vocês montem como forma de revisão, né? E a gente vai partir justamente dessa tabela para dar continuidade ao tópico de classificação ABC. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Perguntas? Tranquilo, professor. Beleza. Então a gente encerra por aqui, tá? Nossa aula de hoje. Próxima aula, sexta-feira, normal, né? 2 horas, 2h10 a gente começa e a gente dá continuidade ao tópico de classificação ABC. Qualquer dúvida pode entrar em contato, tá? Não esqueçam das atividades que estão abertas aí, valendo a pontuação da B1. Até mais, pessoal. Até sexta. Tchau, tchau. Até, professor. Tchau. Boa tarde, todo mundo. Até mais. Tchau, professor. Tchau, pessoal.